aparecer aqui para dar início. Ok, apareceu aqui. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento, no dia 12 de maio de 2021, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Melo Ferreira Estou, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Ressaltando que a doutora Mônica está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida, e permanecerá conosco durante toda a sessão. Tá? Eu vou iniciar pelo item 10 da pauta, que foi um item de ontem, que ficou para ser analisado hoje. É um processo de relatoria do Dr. Wesley. Deixa eu pegar só o nome dele aqui na pauta. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Aqui presidente, normalmente a gente julga as contribuições ao Senar e agora a gente vai julgar aqui o próprio Senar, né? Recurso voluntário interposto pelo Senar. O acordo ocorrido está na folhas 508 e seguintes e dispõe pelo seguinte, né, a autuação. Contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social referente às rúbricas ali citadas, SAT e terceiros, no período 1 do 11 de 99 a 6 do 12 de 2002, totalizando o valor de 273 mil. De acordo com os diversos relatórios que compõem a NFLD, o presente crédito tem como fato gerador o pagamento de remuneração pela interessada aos seus segurados, empregados e contribuintes individuais. Constitui-se nos seguintes levantamentos. Cita ali os levantamentos cooperativos de trabalho, referente às contribuições incidentes sobre o pagamento efetuado às cooperativas, apurado em nota fiscal, diárias de colaboradores, referente à contribuição incidente sobre o pagamento de contribuintes individuais, diária acima após GFIP, referente à contribuição incidente sobre o pagamento de diárias a prestadores de serviços caracterizados empregados, folha alíquota 10,5 versus após GFIP, refere-se a contribuições incidentes sobre o pagamento de prestadores de serviços caracterizados empregados, e também folha alíquota 5,5 após GFIP de período diverso 3 de 2 de 2000 a 6 de 2002. Após o julgamento de recurso voluntário de folhas 545 apresentar as seguintes considerações, a recorrente apresenta as seguintes considerações. O Senar goza de imunidade tributária, previsto no artigo 12 e 13 da Lei 2.631 de 55. A fiscalização entendeu de forma equivocada que todos seriam empregados vinculados diretamente ao Senar e, por essa razão, desconsiderou os convênios de cooperativa técnica realizados com o governo do Estado para a cessão, sem ônus, desses trabalhadores, os quais passaram a prestar serviços nas instalações do recorrente. Equívoco ao exigir recolhimento do INSS sobre diárias de viagem, desconsideração da remuneração total dos colaboradores, e o fiscal desconsiderou os recolhimentos feitos em relação às notas fiscais dos serviços prestados por cooperativa. Pede que seja considerado o recolhimento dos tributos, ainda que em códigos equivocados, em razão do princípio da verdade material. Cita a impossibilidade da aplicação da taxa Selic, e é o presente relatório. As alegações de isenção de tributos do que trata o dispositivo, né, o artigo 12 e 13 da Lei 2.631, de 55, ainda em vigor nosso ordenamento jurídico, segundo o próprio recorrente,
eu não estou conhecendo, porque não foi objeto de argumentação, né, de impugnação em sede de primeira instância. Então, está inovando aqui o recorrente em sede de segunda instância. A matéria, portanto, não seria devolvida a este colegiado. Da caracterização do vínculo de emprego, o levantamento fiscal acusou o vínculo de empregatícios aos segurados que teriam cedidos pelo governo do Estado e pela Emater, tendo a apontar que tais questionamentos dizem respeito somente aos levantamentos das diárias. No presente caso, o que houve uma cessão de servidores. Porém, a decisão de primeira instância, ela já excluiu, né, esses servidores. A decisão de piso já excluiu alguns servidores da base de cálculo da atuação. Analisando o levantamento destacado, sob a égide do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 8.212, observa-se que o pronunciamento fiscal de folhas 475/479 informa que as remunerações de servidores X e Z, todos descritos, deveriam ser excluídas da contribuição apurada por contribuinte, por contribuírem os mesmos a partir de 29/11/99 para o regime de origem, com emissão as folhas 408 e 487. Analisando aí a documentação apresentada à auditoria fiscal por ocasião das diligências realizadas referente a listas de segurados, inicialmente realizados como segurados empregados filiados ao regime geral de previdência, conclui-se que devem ser excluídos dessa condição a partir de 29/11/99. Apenas os servidores relacionados no item acima, considerando estarem abrangidos por regime próprio de previdência social. Desta forma, não restou comprovado que os demais servidores contidos na planilha original de folha 112/133 estivessem albergados por regime próprio da Previdência Social, de modo a usufruírem do estabelecido do artigo 13, parágrafo 2º da Lei 8.212, permanecendo, portanto, os mesmos nas condições de segurados e empregados obrigatórios do regime geral de Previdência. Em seu recurso voluntário, a recorrente aqui, presidente, ela traz uma série de argumentações, mas ela fala dos servidores que já foram excluídos da base de cálculo. Então, eu verifico que os servidores cedidos foram excluídos da base de cálculo. E os que foram mantidos, foram caracterizados assim os vínculos empregatícios. Eu cito aí a legislação que o agente fiscal declarou regular o vínculo empregatício perante a norma previdenciária entre as partes envolvidas. E aí a gente cita também as considerações, aquelas que prestam serviço, né, de natureza urbana ou rural, a empresa em caráter não eventual sob a sua subordinação e mediante remuneração, levando em consideração o princípio da primazia da realidade. E aí o fiscal, no relatório fiscal, apontou os elementos que caracterizariam ali o vínculo empregatício. Então, estou mantendo a decisão de primeira instância. Equívoco ao exigir o recolhimento do INSS sobre as diárias de viagem, né, desconsideração da remuneração total dos colaboradores. O recorrente alega que foram incluídos servidores na lista de diárias exigidas como remuneração, ocorre que a decisão de primeira instância retirou os respectivos servidores, conforme descrição abaixo. Da não consideração do recolhimento das notas contidos nas notas fiscais. Referente ao que o fiscal não teria considerado os requerimentos feitos em relação às notas fiscais dos serviços prestados por cooperativa, não procede a alegação do recorrente. Ele pede que seja considerado o recolhimento porque estaria em códigos equivocados, em razão do princípio da verdade material das referidas guias. Tem-se o pronunciamento da auditoria fiscal notificante, de folhas 279 e 280.
Isso porque teria sido recolhido em códigos diferenciados. A decisão de piso disse o seguinte: tem-se o pronunciamento da auditoria fiscal notificante que informa, em síntese, que as guias anexadas não foram consideradas quando o lançamento em razão de não estarem relacionados com o débito constituído. Ou seja, não teria relação com o débito, né? Isso porque o código informado pela recorrente refere-se a recolhimento da cooperativa multiprofissional rural Amazônia, que não guarda relação com a obrigação da empresa notificada, estabelecido no artigo 22, inciso 4, lei 8.212, cujo recolhimento deveria ser efetuado no seu CNPJ. Taxas de juros aplica a súmula CARF número 4, é disposto o ato conhecido do curso voluntário negado de provimento. É como voto, presidente. Eu só fiquei na dúvida em relação a essa cooperativa de trabalho, porque pelo que está no levantamento, é uma cooperativa, é aquele lançamento de cooperativa de trabalho. Ele não questionou isso, né? Questionou. Ele questiona só o recolhimento, né? Sim, só o que é recolhimento. Deixa eu pegar aqui. É porque é aquele caso que a contribuição é a do artigo 22, que foi considerada inconstitucional. É a alíquota de 15%? É isso que eu queria saber, se é a desse do cooperativo de trabalho. É sim, a DRJ manteve na época. Ele falou, ele alegou os 15%. É porque é o caso daquela questão lá que foi inconstitucional, né? Sim, mas ele não alegou no tópico certo aqui, ele só alegou nos 15%. Não, mas seria o caso de excluir, né, do lançamento dessa rubrica. Deixa eu verificar aqui. Só certificar se é, né, assim. Eu estou entrando aqui no processo para ver se é esse aí. Mas pelo que está na DRJ, a Mônica já até olhou, né? Tá, mas vamos, assim... Essa é uma questão que tem que dar uma verificada mesmo aqui, presidente, porque... Foi lá no recurso, né? Ela... Agora eu fiquei numa dúvida, que é o seguinte: a cooperativa, em tese, não teria sido recolhida no código específico. Sim, mas ele apurou, a base de cálculo são notas fiscais de cooperativa de trabalho, em que ele aplicou o percentual de 15%. Então tá aqui, eu estou no auto de infração. O fato gerador, independente dele estar questionando o recolhimento ou não, é os 15% incidentes sobre a nota fiscal de cooperativa de trabalho. Então, eu vou aplicar aqui aquela... Aí essa contribuição, ela não é mais devida, né? A gente tem reconhecido... Eu vou aplicar aqui, presidente, para excluir. Só que o meu questionamento é, no recurso, ele questionou essa contribuição? Porque a gente não tem dado isso de ofício, né? A gente tem esperado... É que nem eu falei, ele não questionou de forma... É isso que eu queria saber, como é que foi questionado. Você sabe qual a folha que está o recurso? É a folha 550 em diante. 550. 551. Tá. Uhum. 551. Desconfiguração da Olha, ele não questiona específico, ele fala da desconsideração dos recolhimentos das notas fiscais dos serviços prestados por cooperativa. É que ele fala isso. Ele não chega a falar do serviço prestado, ele só pede, olha, considera o que foi recolhido aqui. Aí eu não sei se isso dá para... Aí ele teria que pedir especificamente, assim, do meu ponto de vista. Não é uma matéria para se pedir, para se considerar de ofício, né? Pois é, mas será que ele ao questionar isso, já não estaria... João, você leu aí, João? O recurso? Se ele está pedindo para considerar o pagamento, embora no código diferente, ele não está questionando a exação. Não está questionando concordando a base. com a exação.
Deixa eu só olhar. Só quer que aproveite o pagamento que ele fez. Agora, se ele não questionou a exação no recurso, poderia ter feito isso. Mas se ele não fez, a gente não tem como conceder, porque essa matéria não está posta. É que na página 558, presidente. São duas páginas. 558. Estou tentando chegar lá. Não. Vamos ler o recurso dele direitinho aqui. Aí, se não tiver posto, realmente não é o caso. Ele não questiona, assim, específico. Então. Ele só fala da impossibilidade da cobrança da alíquota 5,5 do período de 3 de 2000 a 6 de 2002. Então, não é o caso. Eu não consegui chegar no recurso ainda. 558. É porque o PDF aqui é... Todo mundo copiou a pasta já? Copiei. Foi direto no... processo, tá tranquilo de ver pela operação. Então, é isso. Então, não está devolvida. Então tá, beleza. Possibilidade de acumulação da Selic. Desconsideração dos recolhimentos feitos em relação a notas fiscais. Só fala dos recolhimentos. Só olhar aqui, rapidinho. Abriu? Uhum, sim, Tá. eu falei aqui. Ele só fala do recolhimento, não questiona nada da contribuição. Doutor Wesley, só uma curiosidade. Ele falou da Lei 2.631 de 55, foi isso? É. A lei não se aplica de forma alguma. É uma lei que concedeu uma isenção específica de imposto de importação para uma federação das sociedades de assistência aos lazarentos. Não, peraí. Deixa eu ver se está certo. Ela fala assim sobre... Mas é que essas isenções, imunidades, teriam sido revogadas pelo ato da... O Fernando Henrique revogou tudo. Tem um dispositivo mas tem também um dispositivo, João, dos atos das disposições transitórias da Constituição que revogou também. Então tem mais... As imunidades, sim. Aqui é uma isenção, né? Peraí, que eu posso ter copiado errado aqui. Eu peço desculpa porque eu realmente... Não, tá de boa. Eu só estou dizendo assim, é uma curiosidade, porque não tem nada a ver com o cenário, a matéria. Não, vou corrigir o número da lei, que é interessante. Ela fala, viu? Em tese estaria vigente, mas não as isenções. É Lei 2.613, de 55. 613. Isso, eu vou corrigir aqui para não dar problema. 2.613. 600. Não tem um no final. Pronto. De 55. 2.613. Tá, aqui eu já tô pronta para votar, já. Já tirei minha dúvida, já. Então não vou mexer no voto, não. Bom, eu acho que não, porque a matéria não foi devolvida realmente. Nem questionada, né? Que nem o João falou, se tivesse sido questionada, pelo menos a gente poderia trazer a decisão recente. Pois é, não é o caso. Então tá. Então, Também teve inovação recursal, né? Ela inovou ali. Eu nem analisei. Tem que botar ali, né? Eu vou ter que botar na conclusão, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando de apreciar matéria preclusa, né? Não conhecendo a matéria preclusa. Deixando de apreciar que eu não conhecendo de matéria preclusa para no mérito, negar-lhe provimento. Bom. Ok. Doutor João, como vota? Acompanho. Vamos lá. Doutor Paulo? Acompanho.
Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 10, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Deixa eu só checar se a questão do patrono está resolvida. Marco Antônio, a questão do patrono já tem algum... Presidente, estou aguardando ainda o pessoal me retornar aqui da consulta. Tá certo. Então, vamos continuar aqui na pauta. Eu vou para o item, deixa eu chegar aqui. Item 63, da minha relatoria, Silvio Roberto Aspanche. Tem o microfone ligado aí. Deixa eu abrir aqui o processo. O voto. Eu não sei vocês, mas com o Teams o meu Word ficou bem mais lento. Bom, aqui é um processo referente aos exercícios 2001 e 2002, que apurou uma omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários, né, de origem não comprovada, em que foi aplicado a multa de 75%, e a decisão de primeira instância deu provimento parcial à impugnação para excluir da base de cálculo do lançamento os valores relativos até que a corretora de câmbio, títulos e valores mobiliários, relacionados na planilha de folhas 635. Ele alega no recurso as mesmas alegações de impugnação, que basicamente são, preliminarmente, ele alega a indevida capitulação legal da infração, porque ele diz que não houve a infração de omissão de rendimento de depósito, então não deveria ter capitulado a infração por esse motivo, que houve cesseamento de defesa em face do volume do processo e o prazo exíguo para a elaboração da defesa, pede a realização de diligência, perícia, diligência para analisar a existência de duplicidade de depósitos, bem como estornos realizados pelos bancos, que anula o auto de infração por não trazer em seu bojo os métodos utilizados para o cálculo do valor monetário das importâncias e o cálculo dos juros, alega a decadência do ano calendário 2000, pelo parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, e questiona a multa de ofício de 75%, porque ele diz que é uma sanção confiscatória e viola a capacidade contributiva, e que a cobrança de juros como sendo... questiona a Selic, né? E aqui eu vou enfrentar essas questões dentro do voto. Bom, em relação ao conhecimento, o recurso é tempestivo, mas eu conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer das alegações de inconstitucionalidade acerca de multa de ofício confiscatória e ofensa a princípios constitucionais. Em relação à decadência, indo já para uma parte que está amarelinha aí, analisando lá o imposto de renda dele, as folhas 6 e 8, tem um recolhimento antecipado de carnê-leão no ano calendário 2000. E não houve configuração de dolo, fraude e simulação. Então, considerando que para o ano calendário 2000, né, o fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2000, o termo final seria 31/12/2005, então, como o lançamento fiscal, a ciência se deu em 20/4/2006, então o crédito apurado relativo ao ano calendário 2000, então, encontra-se decadente pela regra decadencial do 150, parágrafo 4º. Em relação à nulidade do auto de infração, cesseamento de direito de defesa, ele sustenta que o auto seria nulo, o erro de capitulação legal da infração imputada,
pelo prazo exíguo para a elaboração da defesa e por não trazer em seu bojo os métodos utilizados para o cálculo de correção monetária. Bom, aqui eu trago que não houve ofensa, que o auto de infração contém todos os requisitos estabelecidos no artigo 10, que não é o caso do artigo 59, que obedeceu à questão do artigo 142, né? Tanto que ele apresentou uma defesa bem minuciosa, clara, ou seja, ele conheceu do conteúdo do processo e soube se defender, né? Eu não identifiquei a questão do cesseamento de defesa. Em relação ao questionamento dele quanto aos relatórios, no demonstrativo da multa e juros de mora, de folha 673, encontram-se discriminados os cálculos e a fundamentação legal aplicável, o que permite ao recorrente verificar a correção dos valores que foram lançados. Tanto é que na impugnação apresentada ele foi capaz de identificar, né, o percentual e contestou. Eu entendo também que não houve erro de capitulação legal da infração pelos motivos que serão enfrentados na análise do mérito, porque eu entendo que houve sim a caracterização da infração de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não comprovada, né? Então, eu entendo que não houve erro de capitulação legal da infração. E quanto ao prazo de defesa, que ele alega que é exíguo, eu ressalto que esse prazo é um prazo definido no artigo 15, né? Então, não entendo que o prazo é um prazo legal, um prazo definido em lei, então eu rejeito a preliminar. Em relação ao mérito, indo já para a parte amarelinha, eu entendo que a decisão de piso analisou, eu analisei os documentos e a decisão de piso também fez uma análise minuciosa e excluiu do lançamento essa questão da técnica corretora. Os demais documentos apresentados não têm o condão de afastar, porque eles não guardam correlação de data e valor individualizado, conforme requer a legislação, né? Também indefiro o pedido de diligência e perícia. E quanto à alegação de duplicidades e lançamentos, a gente verifica pela análise das planilhas que os valores foram deduzidos do montante apurado, então não tenho que prover em relação à alegação dele de duplicidade. Essa questão já tinha sido enfrentada na DRJ e eu estou ratificando. E nenhum documento comprobatório foi trazido para confrontar o que foi dito na decisão de primeira instância, né? Então eu estou mantendo a decisão de primeira instância. Em relação à multa de ofício, ele pede a redução da multa de ofício, é que eu falo que a multa de ofício ela está estipulada no artigo 44, que não é cabível a redução para o percentual de 20%. E então não estou acolhendo o pedido. Em relação ao juros Selic, eu estou aplicando a súmula CAF número 4. E ante ao exposto, eu conheço parcialmente do recurso, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos valores lançados no ano calendário 2000. Esse é o meu voto. É mais um caso em que não tem individualização, né? Os valores que tinham comprovação foram excluídos pela DRJ, e então não tem mais o que acatar em relação a esse processo. E algum questionamento? Podemos colocar em votação? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Mônica. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Então, deixa eu colocar aqui o dispositivo. Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e ofensa a princípios constitucionais, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares, indeferir o pedido de diligência, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência dos valores lançados no ano calendário 2000. Próximo processo, os itens... Deixa eu só anotar que esse processo é da tarde. Marco Antônio, diga. Presidente, Hum. o patrono já está liberado já para fazer sustentação. Tá, então a gente vai para o processo dele, então. Posso fazer a convocação? Pode convocar o patrono. Ok. Então a gente vai, pessoal, para o item 58 da pauta, José Antônio Firmino, de relatoria do Dr. Paulo. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Alô, bom dia. Bom dia. Deu acesso aí? Tudo ok? Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Qual o nome do senhor? Bom Para eu dia. colocar aqui? É Peterson de Jesus Ferreira. Peterson de Jesus Ferreira. Ferreira. Isso. O OB... O ABDF 30946. 30946. Isso. Então, doutor, a gente vai dar início ao julgamento ao item 58, José Antônio Firmino. É um processo de relatoria do Dr. Paulo. O Dr. Paulo vai iniciar pela leitura do relatório. Em seguida, o senhor terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. Ok? Ok. Aí eu vou pedir que todos desliguem os microfones e eu vou dar a palavra para o Dr. Paulo. Bom dia ao patrono, todos. Bom, o processo trata do José Antônio Firmino, trata de lançamento em função de depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários a omissão de rendimento da atividade rural. A impugnação foi julgada improcedente, manejado o recurso voluntário. O sujeito passivo reitera os argumentos da impugnação, a saber, questiona a tributação dos depósitos bancários ao final do ano calendário e não mensalmente. Alega tratar-se de produtor rural, não tendo outra atividade, cujo efetivo resultado deixou de ser apresentado à fiscalização por equívoco, o que respaldaria a movimentação bancária. Requer a efetivação de diligência e perícia com vistas a corroborar a origem dos créditos bancários dessa atividade, conforme escrituração fiscal, livro caixa, e documentos que instruíram a impugnação. Bom, esse é a síntese do relatório. Sheila, você está... Sim. Agora, o meu botão o F8 deu problema aqui, não está mais habilitando e desabilitando. Tem que ir pela mãozinha aqui. Então, doutor Peterson, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Novamente, bom dia a todos os conselheiros. Senhores, conquanto não me socorre a eloquência dos grandes oradores, eu vou de maneira sintética, dizer que eu me sinto muito confortável, e com muita segurança para defender a nulidade do lançamento fiscal perante vossas excelências. Isso porque, conforme até já salientado pelo relator, existe no auto-infração pontos que a gente considera vícios, que chegam a macular de maneira irreversível a regularidade do auto de infração combatido. Como é de conhecimento de vossas excelências,
a atuação em comento teve como início a suposta não comprovação da origem de ingressos financeiros na conta bancária do contribuinte na qualidade de produtor rural, né? Sendo certo que o mesmo se deu com as despesas vinculadas unicamente à atividade rural, mas que foram glosadas pela fiscalização, né? Nesse ponto, a fiscalização entendeu por bem desconsiderar que os acréscimos patrimoniais tivessem como origem a atividade rural, né? E o que também, fato esse que levou à impossibilidade de dedução das despesas da referida atividade, né? A gente tem que salientar que esse contribuinte especial, a única atividade que ele desenvolve, sua única fonte de rendimento é a atividade rural, né? No processo, nós juntamos aí algumas cédulas de crédito rural, né? Ou seja, toda a receita que ele gira, todo o crédito é proveniente única e exclusivamente da atividade rural. Nós juntamos também notas fiscais da venda do produto a frigoríficos e a supermercados, né? Outro fato que deve ser mencionado é que o recorrente ele é sujeito passivo do ITR, ou seja, ele não tem uma outra atividade, ele não tem uma segunda empresa no nome dele, ou de qualquer que seja. Ou seja, toda a origem patrimonial dele é oriundo da atividade rural, né? Agora, lógico, nós sabemos que, por mais das vezes, o pequeno produtor rural, que é o caso, ele não consegue ter uma escrita contábil eficiente, porque, na mais das vezes, ele não sabe nem o ato que ele está praticando, com a necessidade de fazer uma escrita. Nesse processo, nós tentamos pegar por amostragem notas fiscais, cédulas de crédito, cheques emitidos para pagamento de ração, tudo que seja proveniente da atividade rural, né? E uma coisa que nos chamou a atenção é que, nesse caso em particular, eméritos julgadores, o processo não foi baixado em diligência para que se fosse oportunizado em ampla defesa e o contraditório aquelas pessoas que tiveram, digamos assim, a saída da receita, elas não foram consultadas para que se fosse realmente comprovado que o que elas pagaram, aquelas demonstrações no extrato bancário, as pessoas não foram chamadas para se manifestar e dizer, não, foi da atividade rural sim, que eu comprei um gado, ou eu vendi uma ração, ou prestei qualquer tipo de serviço na fazenda. Não foram, aqui simplesmente foi gozado, foi ignorado. Então, por isso que um dos nossos pleitos é que, se essa corte julgadora não entendesse pelos vícios do auto de infração, que ao menos baixasse o processo em diligência, né? Até por princípio de isonomia em respeito à ampla defesa e o contraditório, para que todas aquelas rubricas que aparecem no auto, as glosas, né? Para que a origem dessas glosas, né, fosse oportunizado, né, em ampla defesa e o contraditório, a comprovação de que se eram ou não da atividade rural, né? E não simplesmente fazer a glosa e o auditor entender por bem que não corresponde à atividade rural, né, e não permitir o que é normal da Receita Federal nesse tipo de diligência que a gente enfrenta diariamente. Ela oportuniza a outra parte de onde saiu a origem do recurso se manifestar, né, e se realmente aquilo que ela pagou ou aquele valor que saiu da conta dela para a conta do hora recorrente, se foi proveniente ou não da atividade rural. Então, por isso que a gente suplica, se os eméritos julgadores não entendem pela nulidade do auto, mas que pelo menos nos oportunize baixar em diligência para que a gente comprove de maneira mais eficiente se é ou não digamos assim, o que a fiscalização diz que foi o aumento patrimonial, se é ou não da atividade rural. Bom, eu encerro por aqui, né? Certo de que vossas senhorias compreendem, né, as particularidades desse caso em comenta, até porque por ser um produtor rural pequeno, né, não é um produtor rural que tem aí seu contador eficiente, tem um corpo organizacional amplo. Por mais às vezes esse tipo de produtor que a gente está tratando aqui, ele não sabe nem o que está acontecendo, né? Ele se sente assim verdadeiramente injustiçado, né? Então, eu me encerro por aqui, agradecendo a todos essa oportunidade de fazer essa breve sustentação.
Ok, doutor, obrigada. Vou passar a palavra para o doutor Paulo para fazer a leitura do voto. Ok, eu agradeço ao patrono os seus esclarecimentos de fato, né? Compreendo a dificuldade do contribuinte em produzir essa prova, mas existe a presunção legal que a gente não também está vinculada ao princípio da legalidade. Então, o meu voto é no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade ao teor da súmula CARF número 38. O fato gerador do imposto de renda ocorre em 31/12. Eu afirmo a validade da presunção legal de omissão de rendimento do artigo 42 da Lei 9.430 e o ônus do sujeito passivo em produzir a prova da origem dos créditos bancários, rejeitando o pedido de perícia formulado com tal finalidade. Também rejeito o pedido de perícia em livro caixa apresentado, posto que não cabe apreciação nessa instância administrativa de julgamento de despesas da atividade rural não informadas na DIRPF revisada, ou de empréstimos bancários vinculados a essa atividade que não integraram a presunção de omissão de rendimentos, fatos alheios ao escopo do lançamento e que demandariam prévia apreciação pela autoridade competente. Bom, eu rejeito a tese de que todos os créditos bancários teriam origem na atividade rural por carecer de comprovação, já que é uma atividade de tributação favorecida, é imperativo que se comprove cabalmente as receitas da atividade. Então, eu voto por indeferir o pedido de perícia, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. É como voto, presidente. Ok. Alguém tem algum questionamento? O doutor Paulo está votando por indeferir o pedido de perícia, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. Pode falar, doutor Wesley. Eu só queria alertar que a doutora Letícia está nos escutando, mas ela está com problema no vídeo. Doutora Letícia, a senhora quer entrar e sair, né? Presidente, eu quero deixar registrado que desde o início eu ouvi todo o relatório, a sustentação oral, inclusive parabenizo o patrono, e vou tentar, sim, porque parece-me que a única irregularidade é eu não estar aparecendo no vídeo, mas meu áudio está extremamente legível, audível, então eu vou entrar e sair, sim. Ok. Eu vou aguardar a sua entrada e a saída para passar a palavra para o doutor Wesley. Só um minuto, tá, doutor Wesley? Que a doutora Letícia vai entrar e sair na sala. Sem problemas. Agora nós vemos a senhora, doutora Letícia. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o doutor Wesley. Não, na verdade, algumas dúvidas para só ser dissecado aqui, onde é dito especificamente dois pontos, né? A nulidade levantada pelo contribuinte, a sua dificuldade de prova, né? Obviamente não exime a sua responsabilidade, né? Ou até mencionar a necessidade de dilação de prazo, enfim. Mas eu fiquei na dúvida, Paulo, se o contribuinte fez algum cotejo de análise mínima, pelo menos, né, de prova de indícios sobre as questões de comprovação, né, das atividades rurais. O que o contribuinte traz, ele tenta demonstrar origens e receios de atividade rural com base em um livro caixa, acompanhado de alguns documentos que já foram apresentados e analisados pela autoridade lançadora. Então, a receita da atividade rural, que foi comprovada, já foi tributada como atividade rural, pelos documentos que estão nos autos, entendeu? Sim, aí ele tenta conectar com toda a atividade rural, essa omissão, né? E na questão da nulidade, tu não está acatando
em razão de que... Existe uma súmula CARF que define que o fato gerador da omissão de rendimento caracterizados por crédito bancário de origem não comprovada ocorre em 31/12. Foi arguído nulidade por não ter apurado mensalmente, entendeu? Então, essa nulidade não aconteceu. Sim, o fato gerador seria anual para o imposto de renda. Então, a não ser que tivesse tido uma avaliação do livro caixa, enfim, que não é o caso. Não. A avaliação que eu digo no sentido de ter sido declarado, né, mensal. Não porque seria um livro caixa, justificaria, né. Não, perfeito, eu estou tranquilo para votar. Eu vou colocar em votação, então. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley. Bom, que pese aí o esforço do patrono, né, para tentar revestir a defesa do contribuinte e clarificar, né, as suas argumentações, eu vejo que é um desafio, né, frente às provas e informações trazidas ao processo. Eu vou acompanhar o relator. Doutora Fernanda. Relator. Doutora Mônica. Apoio o relator. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Doutora Sheila, me solidarizando com as dificuldades do produtor rural, claro, mas infelizmente a gente tem que seguir lá o 42, que inclusive foi declarado constitucional recentemente, então eu acompanho o relator. Ok. Eu acompanho o relator também. Então, item 58, José Antônio Firmino. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de perícia, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso. Fez sustentação oral o patrono Peterson de Jesus Ferreira, OABDF 30946. Correto, doutor? Correto, doutor. Agradeço a sua participação. Obrigado aí, um bom dia a todos aí. Bom dia, doutor. Sheila, só um minutinho, viu? Vocês querem dar um intervalo? São 10 horas. Pode ser. 10 minutinhos, 15 minutinhos. Na verdade, eu vou dar uns 10, porque 11 horas eu tenho a apresentação da minha filha, pode ser? Para mim, poderia ser até 5 minutos, só para ir no banheiro, já que 11 horas vai ter. Para mim, poderia ser 1 minuto, entendeu? Para mim também. Porque aí qualquer coisa a gente pode encerrar às 11, ou então esperar apresentar a apresentaçãozinha dela e eu volto, vocês que sabem. Beleza. Pode ser, mas encerra às 11, presidente. Agora vamos interromper. A gente, 5 minutinhos dá. É verdade, tem que interromper a gravação. Vamos interromper a gravação.